Bom dia, turma do sexto ano. Aqui é o professor Vitor, professor de História. Hoje nós estaremos, então, estudando o capítulo 7, que trata a respeito da história dos fenícios e dos persas, mas especificamente hoje nós iremos falar sobre os fenícios, páginas 130 a 136, ok, turma? Vamos lá. Os fenícios, para nós entendermos um pouco mais sobre a história dele, nós temos que ter em mente o seguinte: eles eram povos comerciantes, principalmente no comércio marítimo. Sua história inicia-se em 2300 a.C. e ela se finaliza em 65 a.C. Justamente essa questão da sua localização geográfica é que facilita esse espírito comercial, né, dos povos fenícios. Eles se originam a partir de tribos nômades que vão se fixando no litoral oeste da Palestina, né, no Oriente Médio. Eles se fixam nesse litoral oeste, eles têm o mesmo idioma, eles têm uma mesma religião, mesmos costumes, mas enquanto a sua política, né, eles não são centralizados, eles são bem descentralizados, porque eles se organizam a partir de cidades-estado. As principais delas são Biblos, Tiro, Sidom, Simira, Arode, Ugarit e Beirute, certo? Então eles se organizam a partir dessas cidades-estados. Eles também são conhecidos como os povos do mar. Por quê, professor? Justamente por conta das suas principais atividades estar voltado para o comércio marítimo. A história política desses povos do mar, né, para nós entendermos, é preciso entender a questão da descentralização, né, do governo, que era governado a partir de cidades-estados. Entretanto, havia uma certa elite financeira formada por comerciantes marítimos que exerciam a influência sobre todas essas cidades-estados. Essa influência exercida por essa elite foi chamada pelos historiadores de República Plutocrática, certo? Para vocês terem uma ideia, essa elite comercial ela era responsável por eleger os sufetas das cidades. Quem eram os sufetas, professor? Sufetas eram os reis que governavam as cidades e estados. Então os reis eles tinham função administrativa, né? Defendiam, eram responsáveis por defender militarmente a cidade, organizar o exército, mas também eram responsáveis por a questão econômica da cidade. Por isso eles eram eleitos por elite econômica, porque eles também eram responsáveis por administrar a questão econômica das cidades. Por isso, essa parte da história fenícia é chamada de República Plutocrática. Professor, além das atividades administrativas, das atividades públicas, da questão econômica, militar, os sufetas também exerciam atividades religiosas? Não, certo, gente? Não exerciam. Para isso existiam os sacerdotes, que eles regiam os cultos aos deuses. Os fenícios eram politeístas e esse culto aos deuses era regido pelos sacerdotes. Apesar que eles também exerciam uma certa função política, haja visto exercer uma certa influência sobre a população da época pelo prestígio que tinha em ser o representante dos deuses. Entretanto, o governo era na figura do sufeta, do rei da cidade, certo? Apesar dessa questão deles se organizarem para se defender durante o ataque, essa organização muitas vezes não funcionava bem. E em uma dessas invasões, que foi dos persas em 539, de fato essa liga de organização para defender os fenícios não funcionou. Os persas conseguiram invadir rapidamente a Fenícia, não dando tempo deles se organizarem e se defenderem. E a partir de 539, a Fenícia virou uma satrapia da Pérsia. Satrapia é uma espécie de província, de estado. Então, os persas dividiam as regiões dominadas em satrapias, em estados. E os fenícios passaram a ser dominados pelos persas em 539. Entretanto, surge um povo, né, os parentes dos gregos, chamados macedônios, sob o comando de Filipe e posteriormente sob o comando de seu filho Alexandre o Magno, o Grande, né? E os macedônicos dominam os persas e passam a dominar todas as regiões que são administradas pelos persas, inclusive a Fenícia. Então, em 332 eles chegam à região, né, litorânea oeste da Palestina e dominam os fenícios. Como uma forma de resistência contra essa dominação macedônica, os fenícios eles fogem para uma região
para um território que pertence à Fenícia, mas é descontinuado, ou seja, é uma ilha no Mediterrâneo. Essa ilha é Cartago. Essa ilha foi dominada pelos fenícios e usada como um entreposto comercial, ou seja, um ponto da onde eles partiam para exercer um comércio com a Europa e com o norte da África. Eles já dominavam essa ilha de Cartago, certo? Mas com a dominação macedônica, todos os fenícios fugiram para a ilha de Cartago e se estabeleceram lá em 332. Eles passaram então a ser chamados de cartagienses. Cartagienses. Ocorre que depois da dominação macedônica, o Império Romano passou a dominar o mundo da época. Então, um dos primeiros rivais do Império Romano foram justamente os cartagienses, que eram os fenícios que passaram a habitar a ilha de Cartago. Eles entraram em uma sequência de guerras contra os romanos, a qual foi chamada de Guerras Púnicas. Após 3 guerras, né, com o Império Romano, os fenícios eles foram exterminados em 65 a.C. Aí chegaria ao fim a história dos fenícios, ok? Vamos então observar alguns pormenores, alguns detalhes da história deles, certo? Vamos entender sobre a sua força comercial. Está diretamente ligada, gente, à questão da sua posição geográfica voltada para o litoral, né, da Palestina, litoral oeste, e essa sua posição, esse acesso direto ao mar, fez com que os fenícios desenvolvessem técnicas refinadíssimas de navegação. Então eles sabiam construir como ninguém embarcações, navios leves, rápidos, barcos menores, barcos maiores, barcos de cargas, galeões. Eles sabiam construir diversos tipos de embarcações. Eles construíram, né, uma verdadeira técnica de navegação refinadíssima para a época, certo? Então eles sabiam como ninguém construir embarcações para navegação. Essas técnicas facilitou justamente a questão comercial fenícia, certo? Apesar de eles serem povos comerciais, eles também mantinham atividade voltada para a agricultura. A princípio era uma agricultura de subsistência. Como assim, professor, subsistência? Era uma agricultura apenas para o consumo dos próprios fenícios. Mas como eles começaram a dominar diversas técnicas ali também da agricultura, ocorreu o excedente da produção. Como eu venho sempre batendo nessa tecla com vocês, pessoal, o excedente da produção favorece o comércio, porque se eu tenho mais do que eu preciso então fazer o quê? Vender aquilo que me sobra, certo? Então, as dominações de novas técnicas na agricultura fez com que gerasse o excedente da produção e favorecesse ao comércio. E os fenícios, ao contrário do que se pensa, não tinham somente comércio marítimo, tá? Eles também tinham comércio terrestre, eles formavam caravanas e iam para a Europa, e iam para algumas partes da Pérsia, iam para o Egito, iam para diversos cantos através de caravanas. É verdade que o principal ramo comercial fenício era o marítimo, certo? Mas não era o único, ok, gente? O principal produto comercializado pelos fenícios era a púrpura, que era tirada de um molusco do fundo do mar. Essa tinta que era super valorizada pelos gregos para atingir alguns tecidos, pintar os tecidos ali que os gregos gostavam de se vestir, né? Principalmente a elite grega. E essa púrpura, né? Era muito cara, ela era muito difícil de ser retirada desse molusco. Mas os fenícios dominaram a técnica de retirada e produção da púrpura, e essa tinta, essa púrpura, ela era muito, muito, muito cara e muito valorizada. Ela era o principal produto comercializado dos fenícios com a Europa, ok? A religião fenícia, ela era basicamente politeísta e ela associava os seus deuses com as forças da natureza, né? Com terremotos, com trovões, relâmpagos, fenômenos naturais, eles associavam às figuras dos deuses deles. Então, cada cidade também tinha um deus que eles adoravam, certo? Os fenícios, eles foram os primeiros a desenvolver alguns conceitos que, inclusive, nós temos
até hoje em algumas religiões, como no cristianismo. Os fenícios, eles dividiam, né, apesar de politeístas, eles dividiam os deuses deles entre o bem e o mal, que foi chamado posteriormente de maniqueísmo, né, a divisão da sociedade. Ou você é bom ou você é mau. Então havia os deuses maus e havia os deuses bons, certo? Os fenícios, eles também cultuavam os deuses maus, mas havia uma parte da população que cultuava os deuses bons, certo? E havia o conceito, certo, de vida após a morte. Eles acreditavam na vida após a morte. Foram os primeiros a pensar um conceito de paraíso, certo? Foram os primeiros a pensar um conceito de julgamento, juízo final. Então eles pensavam o seguinte, olha, tem a divisão da sociedade entre os deuses bons e os deuses maus. O mal, ele irá exercer diversas influências e vai governar diversas partes da sociedade, mas por fim ele vai ser dominado, subjugado e vai ser condenado pelo bem, certo? As pessoas que estiveram ao lado do bem, elas irão passar por um julgamento e elas serão então inocentadas nesse julgamento. Haverá uma vida após a morte, certo? Conceito de vida após a morte. Essas pessoas que estavam do lado do bem, elas serão inocentadas, elas irão herdar uma vida eterna em mansões, em um outro planeta, em outro mundo, essas mansões celestiais. É um conceito de paraíso que eles desenvolveram. E os que fizeram oposição, os que foram do lado dos deuses maus, serão condenados e irão para um lugar de tormento, ou seja, um conceito de inferno. Então, olha só, os fenícios desenvolveram o conceito de vida após a morte, desenvolveram o conceito de juízo final, desenvolveram o conceito de paraíso uma espécie de conceito de inferno, certo, gente? Então, essa era o estilo de religião lá dos fenícios. Eles desenvolveram também uma técnica justamente para a questão comercial deles, que foi o alfabeto. Então, o alfabeto fenício era constituído por 22 letras, todas consoantes, e servia para justamente exercer um controle administrativo sobre a questão comercial deles. Eles viviam em contato com diversos povos e eles precisavam desenvolver esse conjunto de letras para que pudesse então ajudar, favorecer nessa atividade comercial dos fenícios. Então esse alfabeto fenício com 22 letras, todas consoantes, foi incorporado por diversos povos com os quais eles tiveram contato, como por exemplo romanos e gregos. Os gregos e os romanos foram influenciados pelo alfabeto fenício. E o alfabeto fenício deu origem ao alfabeto latino, que deu origem ao nosso alfabeto de hoje. Então esse foi um dos grandes legados dos fenícios, foi a questão do alfabeto, ok, gente? Gente, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, revejam o vídeo, leiam o material e boa sorte na resolução do exercício. Vou estar mandando o exercício por áudio para vocês. Eu desejo uma boa sorte para vocês e tudo de bom. Tchau, gente, tenham um bom dia.